Fala aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos começar a ver sobre lógica de programação. Aqui vai ser a primeira aula, a ideia é ser bem rapidinho, que a gente vai ver por que a gente vai fazer isso aqui usando linguagem C. Então já tem um spoiler que a gente vai usar o C aqui, e por que e de onde é que surgiu a história, um pouquinho antes dela, só para nada muito longo, é só para vocês terem uma ideia. Eu vou dar uns exemplos aqui de como era selvagem antes e o que a gente tem hoje, que também pode ser mais evoluído dependendo do teu ponto de vista. Mas qual é a ideia? O C, para a gente começar a ter uma ideia, ele é uma linguagem mais tradicional. Normalmente ela não é muito usada na prática hoje na indústria do mercado, é mais usado o C++, que é uma certa evolução dela. Mas ela foi, vamos dizer assim, a primeira linguagem que ela entrou numa seara de um ser humano conseguir entender quando olha para a tela. Eu vou mostrar um pouquinho de código assembly para vocês daqui a pouco, pra vocês entenderem o que era a selvageria antes do C, né? E antes do assembly também era programando, furando papel. Então, loucura maior ainda. Esses caras eram muito bons, esses desenvolvedores eram top de linha. Mas então ela é uma linguagem muito eficiente, ela é considerada chamada de uma linguagem de baixo nível. O que é baixo nível? Baixo nível é próxima do computador, tá? O ser humano é meio arrogante, né? Ele colocou o computador como um bicho burro, que ele é de baixo nível, e o ser humano é de alto nível. Então, uma linguagem de baixo nível, ela está próxima do computador. O que significa isso? Eu consigo acessar muitos recursos diretamente do computador. Então eu consigo pegar a memória RAM do computador, eu consigo acessar ela diretamente, e eu consigo fazer algumas coisas assim que a gente chama de baixo nível. Uma linguagem mais de alto nível, como um JavaScript da vida, por exemplo, eu não tenho acesso a essas coisas. Ele faz o que é necessário, né, com a estrutura do computador, só que ele faz por baixo dos panos, ele não me deixa ter acesso direto. Então o C, que é uma linguagem mais considerada de baixo nível, tipo Assembly, por exemplo, que eu vou mostrar pra vocês, ela é de mais baixo nível ainda. Ela basicamente tu quase escreve na linguagem do computador, tu quase escreve em 0 e 1. Mas o fato dele ser uma linguagem que ele já usa vamos dizer assim, umas letras, umas palavras em inglês que a gente consegue entender melhor como ser humano, mas ele ainda é de baixo nível, isso faz a gente entender uns conceitos que a gente precisa entender como um cientista da computação, quando terminar, um engenheiro, enfim, mas provavelmente eles vão ficar escondidos por baixo dos panos ao longo da maior parte do nosso trabalho, porque são conceitos que são até perigosos e a gente costuma fazer besteira de ser humano programando em cima disso, tá? E depois nas próximas aulas, não se preocupe, a gente vai configurar também um ambiente de desenvolvimento, então a gente vai fazer como fazer no VS Code ou outros softwares aqui. Então a gente vai configurar isso nos 3 sistemas, tá? No Mac, no Linux e no Windows. Então não precisa se preocupar com isso agora, mas no próximo vídeo a gente já vai ter isso. Então vamos só, vamos até mostrar uns exemplos aqui de qual é o conceito de código-fonte, tá? Então o código-fonte é o que a gente chama daquilo que a gente vai escrever no código. O que a gente vai escrever na tela. Então, se eu abrir um bloco de notas, que for, eu posso escrever no Word, copiar e colar, porque precisa ser só um bloco de notas com, com palavras. Isso aqui é chamado de código-fonte, por exemplo. Isso aqui é um código-fonte em C. E é isso que a gente vai escrever, né? E ele contrasta só com uma coisa. O computador ele não entende isso aqui. Tá? Isso aqui, a gente olhando, a gente pode entender mais ou menos. A gente vê que tem um... Aqui tá em inglês, né? Olá Mundo, que é o famoso, primeira coisa que tu tem que fazer em desenvolvimento na tua vida é escrever um Olá Mundo. Vou até colocar em português isso aqui. Mas isso aqui é o que a gente consegue entender olhando para cá, né? O computador ele não consegue entender isso. Então, a gente tem uma diferença entre código-fonte e o código de máquina, tá? O código de máquina, eles são zeros e uns. O computador entende isso, 0 e 1, tá? Então a gente tem que... isso aí acontece em toda linguagem, tá? Isso é o básico de qualquer linguagem. Ele pega isso que a gente escreveu, que a gente consegue escrever com as suas regras, é que nem um português, que nem o inglês, qualquer língua, ela tem regras de sintaxe. A gente pode escrever ele à vontade naquela língua, só que tem que seguir as regras.
se eu falar uma frase em português errado, ela vai estar errada, né? A gente tem regras para seguir, tudo mais. É a mesma coisa em C, em Python, JavaScript. Ele é como se fosse só uma língua diferente em que o computador não entende ainda, mas é um meio termo entre o computador e o ser humano, que aí a gente como ser humano vai aprender essa língua como se tu fosse aprender francês, vai aprender outra língua, que no caso vai ser o C. E aí e ela tem um outro cara que vai ser o tradutor que vai traduzir para a língua que o computador entende, tá? Esse cara, esse tradutor, é o compilador, que a gente chama. Ele é um programa, um outro programa que ele vai pegar esta língua aqui, isso aqui que foi escrito em C, e ele vai traduzir para a linguagem de computador, que o computador entenda, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui, só para mostrar um exemplo para vocês entenderem por alto como funciona. Depois a gente vai ver como instalar isso aqui, né? Mas eu tenho um compilador que ele é chamado de GCC. Isso aqui também é um terminal, a gente vai ver para frente como é que ele trabalha com ele. Mas isso aqui onde eu estou escrevendo é o terminal. Se vocês forem na barra de buscar do Windows, ou enfim, buscar terminal, escrevendo terminal lá, ou o CMD do Windows, para a galera que está mais familiar com Windows, vocês vão ver, vai abrir um terminalzinho. E isso aqui é a mesma ideia. Isso aqui é também um terminal, né? Então esse GCC é um programa que está instalado, ele é o cara que traduz o C para a linguagem de computador. Então o nome desse arquivo aqui, ele é helloworld.c, né? Tá aqui em cima, tá aqui do lado. Não se preocupa muito com a interface do VS Code, a gente vai aprender um pouco mais à frente, mas aqui vocês podem ver o nome do arquivo, hello world, né? Então, se eu escrever gcc hello underline, opa, escrever certinho, né? Underline word, o computador é burro, tem que escrever muito certinho, tá? Senão ele não entende nada não. Então, se eu escrever aqui gcc hello underline word, o que eu tô falando? Tô falando, ó, compilador, você é o cara que traduz, é o meu tradutor? Chega aqui e traduz isso aqui para a linguagem de computador, vai, por favor? E aí ele criou esse arquivo aqui, ó, esse a.out. Vou até apagar e rodar de novo, pra vocês verem que esse arquivo ele não existia. Ele apareceu aqui agora. Vou limpar isso aqui. Não se preocupe com esses comandos. Vou rodar aqui de novo, vou apertar Enter, blau. Ó, surgiu aqui o a.out. E aí eu vou rodar agora ele aqui no meu computador. Vou rodar aqui, eu vou apertar ponto barra. Esse aqui é o padrão para rodar alguma coisa. E escrever o a.out certinho. Vou rodar. O que esse meu programa tá falando? Ele vai mostrar na tela Olá Mundo. No caso, a tela que a gente tem aqui é o terminal, tá? Então, quando eu apertar isso aqui, Olá Mundo. O programa rodou. E eu tenho esse arquivo aqui, que inclusive, normalmente eu não consigo nem ver ele. Se eu abrir ele em qualquer programa, provavelmente eu não vou conseguir. A gente não vai conseguir ver ele porque ele é um bando de 0 e 1 que o computador consegue ler, mas ele não tem nenhuma coisa gráfica para mostrar pra gente, entendeu? Não tem nenhum jeito graficamente de mostrar isso pra gente, porque ninguém nunca pensou em mostrar um arquivo compilado de um jeito graficamente. Não precisa, né? Enfim. Mas isso. Ele cria isso. Agora, para vocês terem uma noção, tipo, toda linguagem ela precisa fazer isso, tá? A gente tem linguagens que a gente chama de linguagens compiladas e linguagens interpretadas. Aí só um exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é em JavaScript. Faz a mesma coisa. Tu vê como já simplificou o negócio. De, sei lá, 7 linhas, foi para uma. E o JavaScript já é uma linguagem interpretada. Ela não precisa passar pela essa etapa. Você lembra que eu rodei o compilador, depois eu rodei o arquivo que o compilador gerou, né? No C. Aqui eu só rodo o arquivo. Aqui eu pego aqui, eu dou agora esse node é o que vai rodar o arquivo JavaScript, tá? Que tá ali node e o nome do arquivo. Rodei, fez a mesma coisa. Imprimiu aqui o Hello World, aqui que tá em inglês ainda, né? Vou até mudar para português. Mas ele imprimiu aqui o que a gente falou. E o JavaScript, no caso, ele é uma língua interpretada. O que significa isso? Eu não preciso fazer essa etapa de compilar que eu fiz aqui no C, né? Eu não preciso pegar esse arquivo C, compilar, vai gerar esse a.out, e esse a.out eu rodo. Eu posso direto daqui fazer isso.
Então ele fez aqui a mesma coisa. E esse Node, vamos dizer, é o interpretador, olha a diferença. O outro eu chamei de compilador, né? Porque ele realmente traduzia. Esse aqui ele interpreta os comandos diretamente, então ele vai direto para o resultado final. Ele não transforma, ele não mostra pra gente, na verdade, o que ele transformou em linguagem de computador, tá? Ele precisa, o computador ele só entende a linguagem do computador, ele só entende zeros e uns, então ele precisa transformar isso em zeros e uns. Só que isso aqui, ele pega o que a gente escreveu aqui, o código fonte, ele pega aqui na hora o código fonte, transforma nos zeros e uns e roda, e depois joga fora esses zeros e uns. Não precisa mais. Então toda vez ele faz isso. E aí vocês já podem ter percebido que, pô, mas se eu gerar os meus zeros em uns e deixar eles aqui, deve ser mais rápido, né? Porque eu já tenho o 0 em 1, eu só coloco para rodar. Esse aqui eu vou precisar primeiro transformar no 0 em 1 e depois colocar para rodar. Linguagens interpretadas, que são isso aqui, que eu preciso gerar o 0 em 1 toda vez, elas são mais lentas mesmo, por causa disso. Já o C eu compilo, gero a minha linguagem de computador, gero o arquivo compilado, que seria esse A, e aí eu só rodo ele. Ele já está na linguagem de computador, o computador já entende, faz o mais rápido possível. Beleza? Beleza? Então isso aqui foi um geral de como funciona o ciclo de desenvolvimento, na verdade, de como tu escrever e rodar o arquivo, né? Você escreve no código fonte, você compila e depois roda. Ou se no caso for interpretado, você escreve o código fonte e aí interpreta. Que a interpreta vai ser um atalhozinho para falar compila e roda de uma vez, né? E aí vocês viram aqui como é que era o código C, né? E aí por que o C é legal? Justamente porque ele dá esses, como eu falei, ele é de baixo nível. E aí a gente vai dar um exemplo aqui, por exemplo, do como é que é o assembly. É uma coisa maravilhosa. Olha isso. Faz a mesma coisa esse código, tá? A mesma coisinha. Isso aqui faz a mesma coisinha. Porém, olha. Vocês entendem alguma palavra aqui? Talvez aqui, né? Message, talvez dê pra entender. Global main, align, que eu não sei o que significa. ASCII, que é a tabela ASCII, porque ele tá escrevendo uma palavra. Assim, tu tem que dizer cada detalhe, né? Essa assembly não faz nada por ti. Tu precisa dizer aqui em quais espaços da memória tu tá colocando cada variável. É uma doideira. Enfim, isso aqui é para escrever um Hello World na tela, né? Não é nada de outro mundo. Imagina escrever coisa grande. A galera fazia, na época, na década de 90, a galera fazia jogo, softwares altamente complexos com isso aqui, né? Então, esse aqui é o assembly, complicadíssimo, e a gente evoluiu para um C, que ele não perde muito, que ele gera basicamente o mesmo código compilado aqui para o computador ler, código de máquina, né, para o computador ler, e ao mesmo tempo que o código fonte dele é entendível pelos seres humanos. E outra coisa que também é horrorosa. Por exemplo, esse C aqui, eu posso mandar esse código fonte para eu tô no Mac, eu posso mandar esse código fonte para um Windows, tu vai lá e compila e roda. Eu posso mandar para o Linux, tu vai lá e compila e roda. Beleza. Esse aqui, eu tenho que ter um código em assembly para aqui está escrito Apple Silicon, isso aqui é porque meu processador é esse. Aí tem um outro processador aqui que é o Intel também. Cadê? Aqui, ó, eu tenho outro código em assembly, faz a mesma coisa, só que agora se o meu Mac tivesse um processador Intel. Então assim, também depende do teu Windows, depende do processador que ele tem e da versão do processador, e não é só porque é Intel. É Intel a versão específica ali, porque pode ser que dependendo da versão do processador também vai ter que mudar o código. Então assim, a assembly é insalubre, bem insalubre, mas beleza, a gente mal usa isso hoje em dia, nem sei realmente, porque não sei se tem alguma aplicação que vai precisar de tanta performance que usa assembly, acho que não chega nesse nível. O C já é ótimo, mas até C a gente já não usa mais, a gente usa o C++, que é uma evolução. Só que pra gente poder falar no que ele evoluiu, a gente vai ter que evoluir vai ter que passar, vocês vão ter que ter uns conceitos a mais. Mas basicamente, vocês viram aqui como um JavaScript se compara, que o JavaScript vai ficando cada vez mais simples. O C++ ele deu uma certa simplificada em que ele não perdeu tanta performance e deu várias ferramentas pra gente. Por isso que o C++ ele é mais usado. E aí quando tu vai evoluindo as outras linguagens, Python, o próprio JavaScript, Java, enfim, tu começa a distanciar
da máquina, em vários níveis, e aí tu pode, dependendo, começar a perder performance, mas também tu pode fazer outras ferramentas para recuperar essa performance, enfim, tem N situações, cada linguagem é uma ferramenta, cada ferramenta serve para uma coisa. Então não tem melhor ou pior. Mas para a gente aprender, para a gente passar pelos conceitos do que acontece por baixo dos panos, o C ele é o melhor que tem, porque ele vai mostrar na cara o que está acontecendo. A gente vai se quebrar com essas coisas e vai conseguir consertar. O JavaScript normalmente ele faz as coisas por baixo dos panos, faz tanta coisa por baixo dos panos que tu nunca nem entende o que está acontecendo, nem entende qual foi o erro que deu. Então o C acho que vai ser a melhor opção para a gente trabalhar nessa questão da gente aprender aqui como é que funciona, beleza? Então é isso. O próximo, se liga aí, você vai querer assistir essa série aqui inteira, dá o curtir, se inscreve aí que o próximo vídeo a gente vai mostrar como tu fazer o setup aqui do teu ambiente de desenvolvimento, usando o VS Code, mas se tu quiser usar outra IDE que a gente chama, vou explicar o que é isso. Pode usar bloco de notas, pode usar o Dev C++, que é outra interface, enfim, pode usar o que quiser. Mas a gente vai mostrar como configurar aqui, que o Visual Studio é o mais usado, né? E também como trabalhar um pouquinho com a diferença entre a gente trabalhar na interface do Visual Studio, essa interface visualzinha bonitinha, ou a gente usar a linha de comando aqui embaixo, que eu prefiro bem mais. Beleza? Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Falou e tchau!